Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Gente, estamos com dificuldade em alguns vídeos, talvez eles cheguem um pouco atrasados para vocês por conta, né, que eu estou tendo a dificuldade para postá-los, para liberar eles para vocês, tá? Mas vão chegando aí, se Deus quiser. Olha só que interessante essa matéria aqui, gente, olha isso. Por intermédio do MPF, a empresa de Brasília denuncia Lewandowski nas esferas criminal e constitucional. Ricardo Lewandowski, o mesmo que não quis tirar folga, gente, que precisava trabalhar, atendeu, né, tinha muita demanda. Pois é, parece que ele estava adivinhando que alguém ia entrar com ação contra ele. Bom, pelo menos ele lá agora tem mais acesso às coisas, enfim. Bom, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike se você não gostar. Na descrição tem conta bancária se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador ou um colaborador do canal, tá bom? Dia 3 agora, a nossa live política, eu conto com você, a primeira do ano, às 21 horas da noite, no domingão. A empresa de comunicação e marketing Elm Capital, sediada em Brasília, entrou com ação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, na quinta-feira 17, alegando que ele tem atentado contra a liberdade econômica do Brasil, impedindo que o povo brasileiro se locomova no sentido de ir e vir no território nacional sem que esteja vacinado contra a Covid-19. Gente, uma empresa, cara, uma empresa entrou contra a ação contra o Lewandowski. A representação da empresa atinge as esferas criminal e inconstitucional por meio do Ministério Público Federal, MPF. Na petição, o jornalista e empresário Marcelo Feitosa, que é CEO da Elm Capital, propõe uma investigação sobre a conduta de Lewandowski em ação direta de inconstitucionalidade, que tem gerado riscos à saúde das pessoas e consequências econômicas. Risco por quê? Porque você está diante de uma vacina, né, que infelizmente a gente queria que fosse diferente, mas infelizmente é uma vacina feita às pressas, nas coxas, sem um tempo hábil para determinar seus efeitos colaterais. Como eu falei para você, uma vacina pode ter um efeito colateral imediato, pode ter um efeito colateral a médio prazo, tipo daqui a um ano, 20, sei lá, 10, 15, 8 meses, pode ter um efeito a longo prazo, 2, 3 anos. Então, quer dizer, nós não temos um estudo de como ela vai reagir no futuro. A gente sabe como ela pode reagir talvez daqui a um mês, mas e mais do que isso, né? Então, quer dizer, você coloca a vida das pessoas em risco quando você obriga. Tem a questão também das pessoas que não podem tomar, porque tem algum tipo de alergia, porque tem algum tipo de problema, mas todos estão dentro da regra, obrigatoriamente tomar. E a questão econômica, porque quando você limita as pessoas por conta da... não tomou vacina, você não pode viajar, você não pode fazer, você não pode fazer aquilo, você não pode plantar, não pode fazer nada. Quer dizer, você está interferindo na questão do direito de ir e vir, você está interferindo na questão econômica, porque o cara não pode sair, o cara não pode fazer... Enfim, escola... Então, atinge todo um âmbito, né? Bom... A inconstitucionalidade que tem gerado riscos à saúde das pessoas e consequências econômicas irreversíveis, né? Principalmente à saúde, né? Tem causas que você não tem como voltar atrás, infelizmente, né? Quantas pessoas não já tomaram remédios ou vacinas e acabaram, e isso, né, você vê, as vacinas que já foram testadas e aprovadas no tempo hábil, de vez em quando causam algumas reações nas pessoas, né, mas imagine uma dessa daqui que mexe, gente, com algo, né, nosso DNA, nosso sistema imunológico. A posição defendida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que apresentou um voto para que os governos federais, estaduais e municipais obriguem a vacinação para a Covid-19 através de medidas restritivas, criando limitações de locomoção ao cidadão que não for vacinado, e escreveu no documento. E completou: segundo matéria de O Globo, outro ministro da Suprema Corte teria elucidado que discorda da sua opinião de obrigatoriedade se até o dia 15 de dezembro nenhuma vacina havia sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, explicou na petição. Ou seja, o camarada colocou uma obrigatoriedade de algo que nem existia ainda, que a gente nem sabe como é que funcionaria, né? Então,
Para justificar que a regra imposta pelo magistrado é arbitrária e pode causar um mal maior, Feitosa lembrou a notícia publicada pelo jornal Folha de São Paulo em 1976, quando um surto de gripe suína nos Estados Unidos fez o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, daquele país se desesperar e vacinar a população em massa. A vacina ficou pronta em tempo recorde e descobriu-se mais tarde que ela provocava um problema neurológico muito pior do que a própria doença, a síndrome de Guillain-Barré, que provoca paralisia e, em alguns casos, evolui para a morte. É bom lembrar, gente, que este caso aqui, né, está ligado diretamente a uma vacina da China. Vocês estão lembrados do caso do Peru? Pronto. Lembra do rapaz que estava lá, que começou a tomar a vacina e desenvolveu uma paralisia? É justamente esta paralisia aqui que a vacina... não é a Coronavac, tá? Deixar bem claro aqui para depois não ter... Não foi a Coronavac, mas foi uma das vacinas chinesas que está sendo produzida na China, que estava sendo testada ali pelo Peru também. Houve, parece que 1 ou 2 casos desse problema aqui. Né? Engraçado, ó, 1970... causou um surto dessa doença lá nos Estados Unidos, esse problema nos Estados Unidos, por causa de uma vacina. E não foi na hora, foi depois, posteriormente. Então veja a preocupação que a gente tem que ter. A questão não é tomar vacina, gente. A questão é ter segurança do que a gente vai tomar. Estudos posteriores constataram que a cura matou mais do que a doença, declarou, acrescentando que o caso voltou a ser discutido nos Estados Unidos nos últimos dias como um exemplo de como não agir, escreveu na petição ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Tá aqui, gente. Né? Vejam só, é aquilo que o presidente Bolsonaro fala o tempo inteiro, é a mesma frase, o remédio pode matar mais do que a doença, dependendo de como é, né? E tá aqui, né? É bom fazer essa avaliação, essa turma aí do quanto pior, melhor, que defende a vacina obrigatória, que impõe as coisas contra Bolsonaro, como se Bolsonaro não tivesse preocupado com nada, não tivesse nem aí, deviam fazer uma lembrança, dar uma relembrada na história. Né? É porque a história dessa turma é diferente da história real, para eles é tudo, enfim. Além disso, o jornalista evoca o artigo 5º da Constituição Federal, que é bastante claro quanto à manutenção da liberdade de locomoção, mesmo em tempos de pandemia ou questões sanitárias. O Constituinte não abriu exceção a não cumprimento desta máxima, nem mesmo por questões sanitárias ou de pandemia. O que impera no trecho é irrecorrivelmente a liberdade de locomoção, disse, e citou trecho da Constituição, que não está sendo obedecido. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O processo também narra que as atitudes do Lewandowski têm sido despóticas contra todos aqueles que discordem de sua índole. Certa vez, em voo comercial, ele encontrou e ameaçou de prisão o advogado Cristiano Caiado de Ascioli, numa clara atitude de intimidação e ataque à liberdade de opinião, crenças e pensamentos, ou seja, duas violações do Código Penal, da Constituição. Na época, Ascioli, ao encontrá-lo, disse: "Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Quando eu vejo vocês", disparou. Sem resposta, o integrante da Suprema Corte determinou: "Vem cá, você quer ser preso? Chamem a Polícia Federal, por favor", disse a comissária de bordo. O fato foi testemunhado por várias pessoas e, ao final, Ascioli foi conduzido à sede da PF para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. No entanto, a discussão foi gravada em vídeo e publicada na internet, o que gerou uma intensa comoção em favor do advogado e um pedido de destituição do cargo de ministro do STF. Foi assinado, ou seja, tem um impeachment do Lewandowski parado lá na cadeirinha, na gavetinha de Alcolumbre, né? O que talvez, quem sabe, de repente, se Deus quiser nos ajudar e tiver pena da gente, possamos ter um presidente do Senado hoje mais conservador e desengavete esses pedidos de impeachment. Bom,
Em um pedido de destituição do cargo de ministro do STF foi assinada por 6 advogados, incluindo o experiente jurista Modesto Carvalhosa, na tentativa de retirar Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. A peça completa foi encaminhada para a apreciação da PGR. Além dessa situação, também pesa contra Ricardo Lewandowski a delação do empresário Marcelo Odebrecht durante a Operação Lava Jato, em que cita o magistrado em trocas de e-mails. Mas essa história morreu no meio do caminho, né? Arquitetando supostas atividades criminosas. Reportagem sobre o tema foi capa do jornal online MSC. Total de 5 de setembro de 2017. A Procuradoria-Geral da República, PGR, já encaminhou a representação em desfavor de Lewandowski ao STF para eventuais providências. É aí que mora o grande problema, né, gente? Eles julgando eles mesmos. E aí, isso vai acabar como outras coisas, na gaveta. Aí aqui tem a petição, eu não vou ler para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, página 1. São 22 páginas, eu não vou ler para vocês aqui, né? Quem quiser depois dar uma conferida aqui. Mas tá aqui, gente. Uma ação contra Ricardo Lewandowski, né? Na esfera criminal e na esfera constitucional, né? Institucional. Deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui. Constitucional mesmo, tá certo, né? Então, veja só. Ele cita aqui, né, justamente, né, uma coisa que é bem preocupante. Nos Estados Unidos, a ação foi tomada de uma forma, né, que gerou mais problemas do que a gripe suína. Gerou mais problemas do que a cura, né? E o detalhe é que isso foi posterior. Você tem uma vacina aí, ó, a China começou a produzir a vacina dela em janeiro. Né, em janeiro. Né? A terceira fase veio agora, né? O que? Agosto para cá? Essa terceira fase, gente, ela tem que durar mais de um ano. Ou pelo menos um ano. Para você ver como é que vai ser o resultado, para ver se, né? No mínimo. Nós não temos. O cara pode dizer, não, mas ela não gerou nenhuma variante, ela não gerou nenhuma contraindicação, ela não gerou nenhum ação, né, enfim, nenhum problema, mas o tempo é pouco. Porque existem remédios que a gente toma, eles ficam no nosso organismo por um tempo. E eles vão gerando, né, um desgaste com o tempo. Né? Por exemplo, você toma antibióticos. O que o antibiótico faz? Ele acaba com os teus anticorpos. Você não pode tomar muito antibiótico, né? Você vai tomar um antibiótico para... Então você tem que, né? Outra coisa, às vezes você vai tomar um antibiótico para combater uma determinada vírus. O que acontece? Você não pode tomar muito daquele mesmo antibiótico. Por quê? Porque a própria doença se adapta. O próprio vírus se adapta àquele remédio e depois capiche. Mas como é que os caras descobriram isso? Com o estudo cauteloso, né? Com o tempo, vendo os efeitos. Né? Você vê que você toma um antibiótico hoje, mas você não vai saber disso aí agora. Lá para frente é que você vai descobrir. Então são regras básicas, né, que a gente, você vê, ministros do STF mal entendem da questão jurídica, estão agindo como se fossem médicos. Você vê a comunidade científica, ela preocupada com isso, eles criticavam Bolsonaro porque Bolsonaro não ouvia a OMS, criticavam Bolsonaro porque ele não ouvia o tal dos especialistas. Agora você tem a OMS, né, lado a lado com Bolsonaro, na mesma opinião da não obrigatoriedade, do cuidado, a questão do isolamento, tudo isso, né? Então, aquela questão, gente, que eu falo pra você, o problema não é, sabe, você não tomar a vacina, o problema é a segurança que essa vacina vai dar pra gente. É a forma que ela está sendo colocada. O STF escolheu o pior jeito de conscientizar as pessoas para tomar essa vacina. Qual seria o jeito correto? O jeito correto, gente, é a cautela. Ah, Euler, mas tem gente morrendo. Pois é, nas eleições também morreram pessoas. Por causa das eleições, tivemos o boom da Covid-19. Mas alguém pensou nisso nas eleições? Não. Governadores, prefeitos, deputados, senadores, ninguém preocupou-se com isso, não. Por quê? Porque interessava para eles a quantidade de pessoas que eles queriam eleger. Eles precisavam, então, como para eles interessava a questão do poder político,
não se interessaram pela questão da saúde das pessoas. Agora estão com essa daí, querendo obrigar, mas enfim, toca o barco para frente. Tá aqui a matéria, gente, Ricardo Lewandowski, né, atropelando mais uma vez a Constituição, o seu voto ali mostrando como foi. Então, vamos aguardar e vamos esperar para ver o resultado. Como eu disse, foi para o STF, esse é o grande mal. Isso aqui pode cair na mão do Toffoli, não vai dar em nada. Do Moraes, não, do Moraes não, porque, né, do Moraes vai dar em nada. Do Gilmar, esse daqui é capaz até de mandar, né, se cair na mão do Moraes, é capaz do Moraes mandar prender o cara que fez a denúncia. Né? O Gilmar vai dar habeas corpus mesmo antes de ter qualquer julgamento, já está livre, não precisa mais nada não, tá salvo conduto. Né? Se for na mão do André do Marco Aurélio, aí se mandarem destituir o cara, ele vai dar um habeas corpus liberando ele para voltar de novo. Infelizmente. Né? E os outros ministros a gente fica com o pé atrás, porque mesmo que um deles determine alguma ação, mas isso é para colegiado. E no colegiado a gente já percebeu que a maioria um defende o outro. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.